Filipenses 1:6. Pois eu estou certo de que Deus, que começou este bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos e oremos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nesta noite. E obrigado, Senhor, por esse momento em que nós dedicamos para cantar em Tua honra e pela maneira como a Tua palavra, Senhor, falou conosco através das canções. Eu quero pedir também neste momento, mais uma vez, debaixo da Tua graça, que o Senhor use a minha vida para falar a Tua palavra, Senhor, aos meus irmãos e irmãs que estão aqui reunidos, aqueles que estão nos seus lares ou em outros lugares também acompanhando esta reunião, que todos nós possamos ser agraciados pelo Senhor, através da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Meus irmãos, quando eu li este versículo, eu fiquei imaginando um pouco sobre as experiências que muitos de nós temos ou já tivemos na vida. Eu penso que quase todos aqui já, pelo menos uma vez na vida, se sentiu frustrado ou frustrada por não ter conseguido realizar um projeto que você começou e parou no meio do caminho. Agora, quando eu leio este versículo, vejam que com Deus é diferente, porque aqui Paulo está dizendo assim, que Deus, Ele começou, e Ele vai continuar até concluir. Ou seja, nós muitas vezes falhamos nos nossos planos e projetos, mas Deus, que tem projetado acerca de nós coisas maravilhosas, tremendas, Deus, Ele jamais falha e Deus nunca deixa a sua obra incompleta. Todos nós que estamos aqui nesta noite, nós fazemos parte de um projeto de Deus, o projeto de redenção da humanidade. E é sobre isso que Paulo está afirmando, que Deus vai cumprir esse projeto até o fim. Então, com base neste versículo, eu quero falar sobre 3 maneiras como Deus age na vida de cada um de nós para concluir o seu projeto. A primeira maneira que eu vejo nesse versículo é que Deus nos ama. Amém, irmãos? Você tem dúvidas do amor de Deus? Não? Então Deus nos ama. E pelo fato dele nos amar, Deus irá investir recursos para que você não fique perdido. Ou seja, você que foi chamado, escolhido por Deus, olha o que diz em Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9. Lucas é o capítulo das coisas perdidas. Jesus conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas de prata e ela perdeu uma moeda. Só que essa mulher não se contenta em perder a moeda. Então ela decide procurá-la. E Jesus diz que ela acende uma lamparina e ela começa a varrer a casa. Ela começa a procurar em todos os cantos da casa até que ela encontra a moeda que estava perdida. E Jesus continua e conclui dizendo o seguinte, que quando a mulher encontra a moeda, o que ela faz? Ela convida as suas amigas e diz assim, alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pegando o exemplo desta passagem bíblica, da mulher que se alegra por causa de uma moeda perdida que foi encontrada, nós podemos ver também que Deus, Ele não poupou recurso, esforços para te alcançar, para te perdoar e para te salvar. Deus, Ele nos deu 3 coisas importantes do seu reino celestial para que nós pudéssemos permanecer e ser salvos.
primeiro Deus nos deu o seu Filho. Lá em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho. Então Deus investiu em recursos, ou seja, Deus investiu muito alto para que você pudesse estar aqui hoje. Deus nos deu o seu Filho. Segundo, Deus nos deu o Espírito Santo. Então note que da glória de Deus, primeiro vem o Filho, o Verbo que se fez carne, depois vem o Espírito Santo, e ele diz assim que o Espírito nos ensinará toda a verdade a respeito de Deus. Então, para que nós não ficássemos perdidos, para que nós não tivéssemos dúvidas em relação ao plano de Deus, ao projeto de Deus na nossa vida, Deus nos enviou o Espírito Santo para ensinar toda a verdade. E tem mais ainda, Hebreus capítulo 11, versículo 14, diz que Deus também ordenou aos seus anjos que trabalhem em nosso favor. Queridos, quantos livramentos nós recebemos, às vezes nem temos conhecimento de situações onde Deus enviou seu anjo para nos livrar de alguma situação. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, ele fala assim, que os anjos são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Então, você tem primeiro Jesus Cristo abrindo o caminho, você tem o Espírito Santo dentro de você mostrando a verdade, e você tem os anjos do Senhor que estão te guardando para que o diabo não tenha poder sobre você. Mas a coisa não para por aí, porque além dos recursos celestiais que Deus envia em nosso favor, Deus também estabeleceu a igreja. E qual que é a função da igreja nesse investimento de recursos que Deus faz para que você não se perca? A igreja ora e age em favor da salvação de outros. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 4, Paulo ensina que a igreja deve orar, deve fazer súplicas, ações de graças em favor de todas as pessoas. E por que nós oramos pelas pessoas? Qual é o propósito da nossa oração pelos descrentes, por aqueles que odeiam a fé cristã? Qual que é o nosso propósito de orar pelas pessoas? A Bíblia responde, Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Queridos, quando a igreja do Senhor se propõe a orar em favor das pessoas, nós não precisamos criar métodos, não precisamos estabelecer programas para atrair as pessoas, porque a oração da igreja de Cristo, ela é tão poderosa que ela move através do Espírito de Deus o coração do descrente para que ele conheça Cristo. Lá em Atos capítulo 9, Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, está indo numa jornada em direção a Damasco, quando de repente ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro Paulo fica cego. Então algumas pessoas vão levar Paulo até a casa de um irmão chamado Judas, e do outro lado nós temos um irmão chamado Ananias, que estava orando. E enquanto Ananias está orando, o Senhor fala com ele. Deus direciona Ananias e diz para ele sair de onde está e ir até a casa de Judas. E quando ele chega na casa de Judas, com quem que ele se depara? Com Saulo, o inimigo dos cristãos. Mas quem está debaixo de oração, irmãos, não perde a oportunidade, amém? Quem está debaixo de oração não tem medo, porque sabe que Deus vai direcionar você para falar a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Então quando Ananias se depara com Saulo, olha o que ele diz: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. Ou seja, eu não vim aqui
por minha própria vontade, mas o Senhor Jesus, que você viu na estrada de Damasco, Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus é o recurso mais poderoso que Deus tem na face da terra para alcançar aqueles que estão perdidos. A igreja é a maior fonte de recursos que Deus estabeleceu na terra para mudar o mundo à sua volta. Tanto que lá em Tiago, capítulo 5, versículo 20, Tiago diz assim, que quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte este pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Igreja, nós somos o meio que Deus vai usar, através da oração, através da evangelização, para anunciar àqueles que estão em trevas que existe esperança. Jesus é a esperança. A segunda maneira que Deus trabalha nesse projeto de construção para que sejamos salvos e permaneçamos salvos até o dia de Cristo, é que Deus, Ele está construindo e ao mesmo tempo reformando a sua casa espiritual. Como assim? Vamos imaginar que a nossa vida espiritual é como se fosse uma casa. Alguns têm casa pequena, alguns têm uma casa um pouquinho maior, cheio de repartições de cômodos. E quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, então Ele vai entrando em cada uma dessas repartições. Aí você tem aquele cômodo onde você armazena inveja. Você deixa a invejinha guardada lá, 7 chaves para ninguém entrar. Mas no dia que você entrega a vida para Jesus e dá a chave para Ele, Ele entra com a palavra. E aí Ele começa a limpar aquela repartição. Tudo que era de inveja, Ele tira e joga fora e vai limpando. Aí Ele chega numa outra repartição da sua vida. De repente o pecado, ele agiu tão ferozmente contra você que ele desmoralizou você. Você perdeu a moral, você perdeu a integridade. Você é uma pessoa que ninguém acredita. Mas Deus, Ele entra ali, Ele começa então a construir um novo caráter, uma nova vida. Deus começa a te dar então agora uma personalidade de santo, de homem, de mulher de Deus. E aí Deus vai restaurando. E por que Deus faz isso? Para que a tua casa seja a habitação do Espírito Santo. Então, esse processo de mudança, de transformação, de limpeza ou de construção, é um processo que Deus faz em toda a nossa estrutura. Às vezes é um processo rápido, às vezes é um processo longo, às vezes a pessoa ela fica muito tempo dentro da igreja, mas ela continua tendo algumas repartições da sua casa espiritual com a portinha trancada. E aí, na medida que Deus vai agindo, vai trabalhando, a palavra vai falando, vai chegar um momento que Deus vai lidar com uma pessoa naquela área que também precisa ser transformada. Vamos pegar um exemplo, a sua própria vida. Você já parou alguma vez para olhar no seu retrovisor da vida? Você já olhar para o seu passado e ver o quanto você mudou para melhor depois que aceitou a Cristo? Talvez você ainda se ache uma pessoa cheia de defeitos. Talvez você ainda se ache uma pessoa que não está totalmente completa. Mas se você olhar para trás, você vai ver que Deus, Ele vem trabalhando ao longo dos anos na tua vida. E Ele vem restaurando a sua casa espiritual, vem mudando. Não de uma vez, mas aos poucos Ele vai mudando. Tanto que Paulo fala lá em Efésios 4:28, pegando um exemplo de Paulo. Ele fala assim que quem roubava, não rouba mais. Por que Paulo está usando esse exemplo? Olha, antes você fazia isso. Ou de repente você mentia, não está mentindo mais. Antes você brigava, você não está brigando mais. Porque você olha para trás e você percebe o quanto Deus já mudou a sua vida e já transformou você segundo a imagem do seu Filho. Ao mesmo tempo que essa casa espiritual está sendo reformada, em alguns casos, como eu disse, ela não é reformada, irmãos. Tem gente
que não basta uma reforma, precisa de uma construção completa. E Deus faz isso, Deus vai mudando. Ele vai edificando a sua casa espiritual. E na medida que isto vai acontecendo, o Espírito Santo então vem morar na sua casa. E aí eu fiquei imaginando a cena de alguém que muda para uma casa, que as paredes estão vazias, a sala, quarto, banheiro, cozinha, não tem nada. Você já imaginou assim? Você muda para uma casa, aí os cômodos, né? Você chega lá, tem um cômodo que está fechado, porque ainda tem coisas ali, tem entulho, tem coisas velhas que precisam ser tiradas, mas o outro cômodo está limpinho. E você precisa começar, então, a preparar a casa para você morar nela. O que é que você faz? Você começa limpando as paredes, coloca um quadrinho na parede, né? Uma mensagem positiva na parede, Salmo 91, Salmo 40 no outro ponto, na porta está o Salmo 23, e aí por afora. Daqui a pouco você coloca um sofazinho, uma cama, e você vai mobiliando a casa. Quando menos se espera, a sua casa está bonita, a sua casa está confortável, a sua casa está atraente. E aí você começa a convidar as pessoas para visitar a sua casa, e elas olham e falam assim: uau, que lindo, como você fez isso? É assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Ele entra na nossa casa espiritual, e ele vai ministrando, ele vai mudando aos poucos. E o Espírito Santo, ele vai então colocando o mobiliário ali, os utensílios da casa, vai decorando para que ela fique bonita. E qual é o tipo de decoração que o Espírito Santo coloca? Primeiro, ele transforma os nossos hábitos, ele muda os nossos costumes, a nossa maneira de ser, e a gente começa a produzir então essas coisas que o Espírito Santo faz. Então, de um lado, ele coloca lá numa repartição da sua casa o amor, né? Você antes era uma pessoa que carregava muito ódio no coração, agora o Espírito Santo vai lá e coloca o amor. Do outro lado ele coloca alegria. Você era uma pessoa triste, melancólica, mas agora você tem alegria na sua casa espiritual. O Espírito Santo, ele vai do outro lado. Você era uma pessoa muito atribulada, mas aí, agora que a tribulação saiu, ele coloca no lugar o que é a paz. Ele coloca paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. Então o Espírito Santo, ele começa a mudar a sua vida, colocando ali algumas qualidades espirituais que vão mostrar para o mundo que Deus está fazendo uma boa obra na sua vida, que você está sendo um homem e uma mulher construído segundo a imagem de seu Filho. E em terceiro lugar, a maneira como Deus trabalha para nos edificar, para concluir o seu projeto em nossa vida, é que Deus, ele sabe quanto você vale. Deus sabe o seu real valor. Porque quando Deus olha, irmãos, para cada um de nós aqui, Deus não te vê como um fracassado, uma fracassada. Talvez você tenha ouvido muitas palavras negativas a teu respeito. Talvez muitas vezes o mundo tenta te impressionar para dizer que você é incapaz. Mas quando Deus olha para você, sabe o que Deus vê? Um vencedor, uma vencedora. Por isso que Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 36, Paulo está falando acerca dos sofrimentos daqueles que estão dispostos a servir a Cristo. E ele fala assim: por causa de Cristo, nós estamos em perigo de morte o dia inteiro, tratado como ovelhas para o matadouro. Ou seja, o tempo todo é o mundo, o sistema, pessoas, todo mundo te pressionando. Mas Paulo continua e no versículo 17 ele fala: em todas estas situações, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, ainda que o mundo tenha uma visão distorcida a teu respeito, ou ainda que as pessoas tenham uma visão distorcida a teu respeito, Deus sabe qual é o teu valor, e o teu valor é: você é vencedor em nome de Jesus Cristo.
para o mundo. Ser vencedor é ter bens. É assim ou não é? Quando você vai ler ou buscar na literatura pessoas de sucesso, quem são as pessoas de sucesso no mundo? É o sujeito que ganhou bilhões? É o sujeito que conquistou fama? É o cara que saiu da pobreza e ficou rico? Esse é o conceito do mundo. Mas vejam que para Deus é diferente. Porque o teu valor não está nas conquistas que perecem. Porque tudo isso aí, irmãos, é perecível. Nós sabemos que algumas dessas coisas perecíveis são importantes na vida terrena para dar dignidade, para dar conforto, para dar saúde, é claro. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Por melhor que sejam estas coisas que dão dignidade, conforto, que dão segurança, elas não valem nada diante de Deus. Sabe por quê? Quando você morrer, você não vai levar nada para a eternidade. Vai ficar tudo aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não classificar as posses materiais como provas de que Deus te aprova. Você não é vencedor pelo que você tem. Vejam bem, o maior tesouro que você pode ter na vida, sabe onde ele está? O maior tesouro está aqui dentro de você. Ó. O maior tesouro que você pode ter está dentro de você. Não é o que você tem, mas é aquilo que você é para Deus. Porque Deus olha o coração. Deus não vê como as pessoas. Então quando Deus olha para você, Ele não está nem um pouco interessado no que você tem por fora. Deus quer saber quem você é para Ele. E quando Deus olha para você, vejam bem, Ele não escolhe, Deus não escolheu, não encontrei nenhuma passagem na Bíblia dizendo que Deus escolheu para a salvação alguém pelo que tinha. Deus escolhe as pessoas pelo que ela é. Vejam lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 a 6. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. E aí Paulo fala, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. O que nós vemos aqui? Primeiro, Deus te escolheu para ser santo. Isto fala do que? Da tua espiritualidade. Ou seja, quando Deus olha para você, Deus dá muito valor à tua espiritualidade, aquilo que você é aqui dentro, aquilo que o mundo não vê, mas que Deus está vendo. Então Deus te escolheu para ser santo. Fala da espiritualidade. Deus te escolheu para ser irrepreensível. Fala do caráter. Então Deus te escolheu não somente pela sua espiritualidade, mas Deus que escolheu também para fazer de você uma pessoa irrepreensível, de um caráter ilibado. Terceiro, essa você vai gostar, Deus te escolheu para ser filho. Olha que coisa linda. Deus te escolheu para ser filho, e sabe o que significa ser filho de Deus? É ser co-herdeiro com Jesus Cristo de todas as riquezas celestiais que Deus tem. Então você é filho, você é herdeiro. E por último, Deus te escolheu para louvá-lo. Fala do que? Do propósito. Qual é o propósito de Deus? Trabalhar em nossa espiritualidade, trabalhar em nosso caráter. Qual é o propósito de Deus de nos tornar filho? Um só, para o louvor da sua glória. Ou seja, nós somos criados para louvar a Deus. E para se tornar um vencedor aos olhos de Deus, a gente precisa entender, irmãos, que sempre haverão desafios. E aí uma coisa muito importante que você também precisa saber, é que enfrentar desafios não significa que você vai vencer sempre. Porque muitas vezes a gente prega um evangelho onde o crente, ele é igual àqueles personagens Superman, imbatível, vence tudo, né? Ou é igual o Hulk esmaga, né? O crente, por onde ele passa, ele é um rolo compressor, ele sai derrubando tudo, ele vence tudo. Não é verdade. Porque vejam bem que você pode também fracassar.
em alguma batalha, mas a experiência de fracasso na tua vida vai, na verdade, ao propósito de Deus para te tornar mais forte ainda para vencer o que está à frente. Então, às vezes, Deus permite que o crente passe por alguma prova onde ele acaba fracassando para que ele aprenda a confiar mais no Senhor. Vamos pegar um exemplo de Paulo. 2 Coríntios 11, 24 a 29. Quando a gente olha para Paulo, se a gente olhar para Paulo com uma visão materialista, nós vamos ver que Paulo foi um fracassado. Se você olhar para Paulo na visão do mundo, Paulo era um sujeito fracassado. Por quê? Olha só, Paulo apanhou, e não foi só uma vez, não, apanhou de chicote, apanhou de porrete. Paulo foi apedrejado. Paulo estava fazendo uma viagem missionária, o navio afundou. Paulo, ele passou 24 horas boiando no mar. Você já parou para pensar nisso, irmão? Senhor, que prova é essa que nunca acaba? A prova de Paulo foi que o barco afundou e ele ainda ficou boiando nas águas, 24 horas. Ele fala assim: passei por inundações, assaltos, passei por perseguições causadas pelos meus irmãos, os judeus e também pelos não judeus. Tenho estado no meio de perigo, deserto, alto mar, perigos causados pelos falsos irmãos. Tenho trabalhado duro, estou cansado. Paulo está dizendo aqui, canseira. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Você consegue imaginar esta pessoa, na visão humana, sendo um vencedor? Todo mundo vai dizer, é um fracassado. Que evangelho é este? Que poder é esse que Paulo fala, que permite que ele passe por todas essas situações? Mas lembre-se disso, Deus estava trabalhando em Paulo, como também está trabalhando na vida de cada um de nós. E aí ele fala assim: tenho ficado sem dormir, passo fome, sede, falta coisas, falta comida, falta roupa. E além de tudo isso ainda eu tenho a responsabilidade de ficar pensando na igreja de Cristo. Ele fala assim: quando eu sei que alguém caiu em pecado, eu fico aflito. Além dele sofrer as suas dores, ele ainda sofria as dores dos outros. Aí, diante de toda essa situação, o mundo olha e diz assim: esse sujeito não tem jeito. Mas quando Deus olha para Paulo, Deus vê em Paulo um vencedor. E Paulo diz aí em 2 Coríntios 12, 8 e 9, que pelo fato dele ter resistido a tudo isto e se tornado um vencedor aos olhos de Deus, Deus lhe deu o maior presente que nenhuma riqueza do mundo pode comprar. Olha o que a Bíblia diz, que o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça está à sua disposição, a minha graça é o que você precisa, a minha graça te empodera, para que quando você se sentir fraco, você esteja forte, a minha graça te basta. Oh, louvado seja Deus! Queridos, por causa desta experiência, desse projeto de construção de Paulo, ele pôde mudar a sua visão acerca da vida. O evangelho mudou a visão de Paulo, e eu penso que o evangelho tem mudado a nossa vida também, porque nós não pensamos mais com a visão de um mundo cheio de orgulho, de soberba, de prepotência, de ira, de inveja. Não, nós procuramos pensar com a mente de Cristo. Então veja o que Paulo, ele diz que antes de conhecer o evangelho, Paulo tinha uma preocupação muito grande com a sua imagem diante das pessoas. Então Paulo, ele procurou a religião. E ele se tornou um religioso de carteirinha. Paulo, ele diz assim que ele fazia tudo para ser aceito na comunidade dos religiosos ou dos fariseus. Paulo queria mostrar para as pessoas quem ele era. Mas um dia Paulo conheceu Jesus. E aí em Filipenses capítulo 3, 6 a 10, ele conta o seu testemunho. E ele fala assim: no passado, estas coisas valiam muito para mim. O que valia para Paulo?
cumprir a lei, receber o aplauso dos homens. Aí ele fala, mas agora, por causa de Cristo, considero estas coisas sem valor. Paulo descobriu o segredo. Ele continua e fala assim, não somente estas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Quando Paulo olha para tudo aquilo que ele achava que valia alguma coisa, e ele olha para a cruz de Cristo, ele diz assim, aquilo não vale nada. E ele fala assim, joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E agora Paulo conclui dizendo, eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, ou seja, por causa da minha religiosidade que busca a aceitação dos homens, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito por Deus. Louvado seja o Senhor. Deus está trabalhando, querido, em nossa vida, amém? Deus quer concluir uma boa obra na vida de cada um de nós. Eu quero convidar a Raquel, ela vai louvar ao Senhor. Mas lembre-se disso, é por isso que nós devemos sempre orar e pedir ao Espírito Santo para nos manter avivados e firmes na fé até que esta obra se complete. Tem uma canção que alguns de vocês conhecem, nós cantamos, que diz assim, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel e não descansará e não desistirá enquanto não houver terminado. Você é um projeto em construção de Deus. E Deus está trabalhando na sua vida e nós estamos nesta grande construção onde o arquiteto é Deus. Ele é o engenheiro, ele é o pedreiro, ele é aquele que faz da melhor maneira. E nós devemos sempre lembrar desta palavra de Paulo, que o Deus que começou esta boa obra na vida de vocês vai continuar até que ela esteja completa no dia de Cristo. Amém? Louvemos ao Senhor.